Vamos lá, tá? Vou compartilhar lá de novo. Bem. Pode começar? É só um pouquinho. Tá bom. Ver se tem mais alguém para entrar. Bom, vai entrando depois. Vai, pode começar então. A prática produtiva tradicional no Vale do Ribeira, sudoeste de São Paulo, confronta quilombolas e esferas ambientais do governo estadual. As comunidades que querem desmatar pequenas áreas para abrir a roça, fazer seus cultivos, mas os pedidos de licença têm que cumprir um complexo processo burocrático, por isso atrasam os prazos de plantio. Perdem-se sementes de produção ou alimento de famílias e biodiversidade. A Lei da Mata Atlântica de 2006 autoriza o corte de florestas apenas a populações tradicionais. O governo exige autorizações, mas a emissão de licenças de acordo com quilombolas nunca chega no prazo adequado ao cultivo. Os quilombolas vivem ali desmataram pouco. Um grupo de estudo em ecologia humana de florestas neotropicais de Universidade de São Paulo mostrou que a cobertura vegetal onde vivem as comunidades foi alterada em 13% desde 1965. Gente, olha só. O que ele está falando aqui? Uma parte da floresta atlântica, então, ela pode ser derrubada para plantio se as populações que querem plantar naquele local for populações tradicionais. O que é isso? Ela nasceu, viveu ali, tá? A família dela, de gerações em gerações, passou sempre naquele lugar. Então, ela pode derrubar uma parte da floresta, não a floresta inteira, tá? É uma pequena parte, para fazer o seu cultivo. A gente tem que lembrar que a agricultura familiar, ela vai plantar somente para a subsistência, né, da família e de alguns agregados, né? Quem são esses agregados? Alguns parentes, né, que moram próximos, vizinhos que moram próximos, tá? Então, é uma pequena área. Então, olha só, desde 1965, só 13% foi alterada, tá? E é pouco, é uma parte bem pouca. Mas vamos falar, esses 13% só aconteceu porque a justiça é morosa. O que é isso? Ela é demorada, tá? É muito demorado para se dar uma licença para poder devastar aquela área para fazer o cultivo. Nesse caso, a vegetação agradece, vamos falar desse jeito, né? A mata agradece. Só que, nesse caso, ela foi devastada com autorização, vamos falar assim. Só que a gente sabe que a área da Mata Atlântica, gente, hoje no Brasil, a Mata Atlântica, o que é a Mata Atlântica, professora? É aquela vegetação que fica bem no litoral, que corre todinho o litoral, da costa do litoral leste do Brasil, tá? É aquela vegetação, ela é a mais devastada, tá? De todos os nossos biomas que a gente tem no Brasil, a floresta, a Mata Atlântica é a mais devastada, tá? Muito mais até do que a floresta amazônica, tá bom? E elas ficam bem distintas, tá? Uma fica de um lado e a outra fica do outro. Por que houve esse desmatamento, né? Porque foi justamente por ali que os nossos colonizadores entraram, tá? Eles não vieram de navios, né? Pelo mar territorial brasileiro, pela costa brasileira, e ali, então, era todinho tomada por Mata Atlântica, tá? Então, conforme veio, né, foi crescendo a colonização e o povoamento, né, do Brasil, a vegetação, ela foi sendo derrubada, tá? Foi sendo derrubada para poder eles entrando mais aí para dentro do território brasileiro, tá? Então, esses 13% de desmatamento que houve desde de 1965 são desmatamentos autorizados. E agora os que não foram autorizados? Tá? Aí tem muito, né, gente? Aí tem muito mesmo. Mas alguém quer continuar essa leitura aqui? Ou senão eu continuo. Eu posso continuar, prof. Então, por favor. Guilherme, né?
Leonardo, professor. Leonardo? Então vai. O sistema agrícola que adotam, que chamamos de agricultura itinerante, é uma inovação agrícola da humanidade e existe em todas as florestas tropicais do mundo, diz Cristina Adams, bióloga e coordenadora do grupo de ecologia humana. O sistema, para ser sustentável, pressupõe baixa densidade populacional e uso de tecnologias simples de plantio. A roça de Coivara, dos quilombolas, é assim. O agricultor derruba 1 hectare de floresta, espera secar e coloca fogo. O plantio é realizado por 5 anos, depois disso a área é abandonada e outra é aberta. Em 10 anos a floresta cresceu. As comunidades manejam grande diversidade de produtos agrícolas. São 16 tipos de milho e 30 de batata doce. Por exemplo, além de grande variedade de mandioca, arroz, feijão e abóbora. Um dos problemas da produção, diz Raquel Passinato, coordenadora do programa Vale do Ribeira, do Instituto Socioambiental, ISA, é que o grau de burocracia é gigante. Licenças que foram pedidas no início de 2017 só chegaram em junho de 2018. Acabei, prof. Tá. A pesquisa do ISA em 14... Oi? Posso ler, Pro? Pode. Tá, obrigada. Mas é a roça de Coivara? Na segunda coluna ali, ó, primeiro parágrafo da segunda coluna. Pesquisa do ISA em 14 comunidades. Ah, tá, achei. Pesquisa do ISA em 14 comunidades identificou atraso nas licenças em 45% dos pedidos. Deste total, 76% deixaram de plantar. Isso significou 270 toneladas de produtos a menos. Um grande impacto para as famílias. É para continuar? Sim. Por isso, os quilombolas do Vale do Ribeira lançam hoje a campanha Tá na Hora da Roça. A ideia é sensibilizar o governo para que libere a emissão de licenças no prazo adequado para o cultivo. O Vale do Ribeira, em São Paulo, concentra a maior quantidade de comunidades quilombolas do estado e o maior trecho de Mata Atlântica preservada do Brasil. Isso não é coincidência, diz o vídeo da campanha. O evento deve reunir 300 quilombolas, antropólogos, isso, representantes da Embrapa, do IPAM, da FAO e do BNDES. BNDES, isso, além de ambientalistas. O processo de autorização para supressão de vegetação nas áreas quilombolas envolve 3 órgãos de governo: a Fundação Florestal, a CETESB e a Fundação Instituto de São Paulo, ITESP. A autorização depende da entrega de muitos documentos. A comunidade tem que comprovar domínio da área, caracterizar a vegetação a ser suprimida, Referenciar. Embora técnicos dos órgãos se mobilizem para capacitar os quilombolas na operação, o cumprimento dos trâmites é complexo e demorado. Os atrasos ocorrem durante a produção da papelada. A CATESB não recebeu nenhuma reclamação quanto a atrasos no atendimento a estes pedidos, informou a Secretaria do Meio Ambiente, em nota. Mas técnicos da própria SMA reconhecem que é difícil para as comunidades cumprir todos os requisitos. Por isso foi criado um grupo de trabalho
dentro da Secretaria do Meio Ambiente para facilitar o processo. Gente, olha só, né? Vocês já viram aquele negócio assim, falar um vai passando o problema adiante, vai passando para o outro? É assim que acontece, tá? As nossas leis ambientais, elas são muito, mas muito morosas, tá bom? É muito devagar, é muito difícil. Por quê? Porque são vários órgãos tomando conta disso, tá? Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês lá das comunidades tradicionais? O que acontece? A comunidade tradicional, ela não comprou essa terra. Ela ganhou essa terra. Ou ela já vive lá, né? A família tem raízes desde a época da colonização do Brasil, vamos falar assim, tá? Tem raízes lá. E aí, passando de geração em geração. Como que elas vão comprovar que essa terra é da família? A gente sabe que tem que ter um documento, né? Aqui ele fala, ó, a autorização depende da entrega de muitos documentos. A comunidade tem que comprovar o domínio da terra. Se ela ganhou aquela terra, né? Na época que não tinha nada aqui no Brasil, ainda nem cartório não tinha, né? Como que ela ia registrar, então, o poder daquela terra? Ou seja, ela está morando lá, sempre viveu lá, aquela família, né? De geração em geração sempre morou lá. Como que ela vai comprovar que aquela terra realmente é dela? Tá? Então, olha só, já começa por aí. A burocracia é muito grande, tá, gente? Muito morosa mesmo. Vamos passar ali adiante, ó. Agricultura irrigada na América e na África, né? Eu já havia falado para vocês que a água hoje no planeta, ela é mais utilizada, né? A maior parte, cerca de 80%, vamos falar assim, eu acho que até mais, da água hoje, né, do planeta, água doce, tá, do planeta que é utilizada para irrigação, tá? É o setor que mais gasta água aí no mundo, tá? A proporção das águas agrícolas irrigadas no mundo é bastante heterogênea e varia muito entre os países, continentes e regiões. Isso se explica por diferentes fatores, em especial a sazonalidade. O que é isso? Ó, a condição, as estações do ano e suas características, tá? Um verão úmido e inverno seco, que é o nosso, tá, gente? Ó, igualzinho. Então, a sazonalidade e irregularidade das chuvas fazem com que longos períodos de estiagem prejudiquem os cultivos. Gente, não sei se alguém assistiu o Jornal Nacional ontem. Foi o Jornal Nacional? Sobre a explosão de Beirute, né, professora? Não, isso aí eu vou falar depois, tá? Não foi Jornal Nacional, não, passou no jornal hoje, que eu assisti na hora do almoço. Tava falando justamente dessa área de estiagem, sabe na onde? No sul, lá em Curitiba, lá no Paraná. Essa água que a gente capta, né, para as nossas torneiras aí que a concessionária, né, traz pra gente, elas vêm de rios, tá? E é a mesma coisa em qualquer outro lugar. Lá em Curitiba também é assim. Então, eles têm lá o reservatório, eu esqueci o nome, eles falaram um nome lá, eu esqueci. Do reservatório, né, que abastece a maior parte da cidade de Curitiba, e Curitiba é uma cidade muito grande, tá? Acho que tem mais pessoas do que aqui, lá, só na cidade, né? Tem mais pessoas do que o nosso estado, se não me engano. É muita gente que tem lá, tá? E porque lá eles estão num período de estiagem, porque o inverno deles lá também é muito seco, o nível da água do reservatório baixou tanto, mas tanto, que dá para ver o fundo do reservatório. Alguns tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, quem estava sofrendo desse jeito era a cidade de São Paulo. Eles têm um reservatório lá chamado Cantareira, tá? E aí, esse reservatório Cantareira, ele levava água, então, para grande parte da cidade de São Paulo. E ele ficou seco, gente, ele foi baixando o nível, tá? Porque não chovia, a gente sabe que é a chuva que abastece a água, né? Então, aí, o que acabou causando lá, né? Primeiro, irrigação em massa, tá? Usando muita água para irrigação. Depois, os desperdícios. O que é desperdício? Quando você pega a água para lavar o asfalto, né? Fica lá com a mangueira lá lavando o asfalto, tirando o grãozinho de areia, né? Quando não tiver um grãozinho de areia, a pessoa não para de tacar água no asfalto. Isso Não pode fazer isso com vassoura, né, professora? Porque não. É bem mais trabalhoso, daí dá preguiça, Exatamente. pelo visto. Isso. Sendo que vai passar um carro a 1 segundo depois e sujar tudo de novo. Exatamente, né? Não sei para que isso, a pessoa acha que é doente, né? Outro dia eu vi um vídeo da mulher lavando a calçada chovendo. Tava chovendo e ela tava lá lavando a calçada. Tá? Então, assim, umas coisas que não dá pra gente entender.
Outro desperdício também, gente, com ruptura de tubulação. Culpa da quarentena, Tá? professora. Hã? O que, Ana? É culpa da quarentena. Tudo é culpa da quarentena. Não, isso daí foi antes, tá? Isso aí foi antes. A ruptura, então, às vezes, quando você anda na rua, isso aí eu vejo bastante aqui em Campo Grande. Você anda na rua, daqui a pouco parece que tá brotando água do asfalto, tá? E fica, né, escorrendo aquela água. Aquilo lá foi um cano lá dentro que acabou se rompendo, tá? Aí a concessionária tem que ir lá quebrar o asfalto, né? E consertar aquela tubulação. Isso daí, gente, demanda tempo e gasta água. A água vai embora, tá? Vai embora. Água boa, água doce. E fora as irrigações. Aqui no Brasil, como a gente já tinha visto, né, no ano passado, no 7º ano, principalmente no estado de São Paulo, já está ocupando a água do aquífero Guarani, tá? Ou seja, água subterrânea, né, para usar na irrigação de cultivos. Por que eles já estão usando águas subterrâneas? Porque as águas superficiais estão diminuindo, tá? Por causa dos períodos de estiagem. Elas não suportam, e no período de estiagem a gente não come? A gente come, né? A gente tem que comer, não tem? Então tem que plantar, tá? Então, para plantar, para ter algum produto, tem que ter irrigação. Então, aí, por isso que estão gastando água, então, aí, dessa principal fonte aí subterrânea, né? Que a gente está comercializando, que é o aquífero Guarani. Depois a gente tem, ó... Oi? Água da chuva pode beber? Água da chuva é limpinha, limpinha, tá? Eu mesmo, quando eu era criança, ficava lá com a boca aberta na chuva. Eu Gente, faço então, isso. assim, Eu fazia isso, professora. coisas de criança, gente. E é água purinha, geladinha ainda, né? A qualidade Oi. Qual que a senhora disse que era a água que gastava mais água? Ou a Irrigação. área que gastava mais água? Irrigação? Gasta, que ainda gasta no planeta inteiro. O que mais gasta água hoje no planeta é a irrigação, tá? Esse setor, até mais que o desperdício, tá bom? Então, irrigação é o que gasta mais, tá? A qualidade dos solos, muitas vezes carentes de nutrientes e com propriedades físicas desfavoráveis. Essas propriedades físicas desfavoráveis, a gente já viu também, quando o terreno ele é elevado, tá? Quando ele tem áreas de planície. Lembra que eu acho que eu mostrei para vocês aquela irrigação, aquela cultura de plantio chamada jardinagem? Mostrei? A cultura de jardinagem? Mostrei? Não? Não foi para vocês, não? Não, que eu me lembro. Aqui. É quando o solo é desfavorável, e você tem que trabalhar no solo. Vou mostrar aqui, ó. Plantação. Acho que é plantação. Não, eu não me lembro se é plantação. Não, do tipo... Lindo. É muito bonito. Eu mostrei para uma turma, deixa eu ver se não é para vocês. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó, é um solo que ele é desfavorável. Tá vendo? Esse daqui, grandão, bonito. Olha outras imagens Eu aqui. já vi, professora, desse jeito Viu? assim. Eu já Tá? vi. Então, olha só. Por que ele é desfavorável? Porque você vai irrigar uma área dessa, o que vai acontecer? A água vai descer, vai escorrer, não vai? Se ele não tiver desse jeito aqui, ó, o que eles fizeram, os agricultores? Eles fizeram tipo umas escadinhas, né? Tá? Quando eles fazem isso daqui, ele acaba segurando a água. Ela não desce de uma vez. E quando ela desce de uma vez, ela vai causando erosão. Tá? Vai levando tudo, vai levando o que você plantou, vai levando o solo, porque a água é pesada, né? A água é pesada e ela vai criando, a gente chama de ravinas, tá? Que é aquela profundidade que ela causa assim no solo. Então, para se trabalhar num solo como esse aqui, em áreas de planalto, tem que fazer isso aqui, ó, tá? Agricultura de jardinagem, que chama. Deixa eu ver se tem um outro aqui na plantação. É uma plantação, eu acho que era lá no Japão, uma plantação de arroz. Eles fizeram, que fica bem a água parada para vocês virem. Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu ver aqui. Mostra aqui a plantação de arroz numa área daquela. Ó, tá vendo aqui? Aqui eles fizeram isso também, ó, as escadinhas. Vou mostrar aqui maior para você ver, ó.
o solo. Como que eu sei que essa área aqui é maior? Tá vendo que lá, ali, ó, lá ao fundo tá mais abaixo, tá? Então, essa área, aqui embaixo, olha aqui, perfeita essa aqui. Olha aqui, gente. Isso aqui foi, ó, eles criaram, então fizeram tipo essas escadinhas e tá alagado. Tudo isso aqui é água, ó, para poder plantar o arroz, que a gente sabe que o arroz ele tem que ter muita água, né, para ser plantado. Ó, ele fica bem no meio da água mesmo, tá? Então, como que eles fizeram? Fizeram essa escadinha e deixaram aqui na borda, ó, na borda de cada degrau, tipo um morrinho, tá? Fizeram um morrinho ali de terra. Por quê? Porque daí a água ela fica presa ali. Ela não vai embora, não desce, tá? Então, eles fizeram isso aqui de maneira inteligente. Por que que lá no Japão eles fizeram? Caraca, Sabe por que que no Japão eles fizeram É isso? muito bonito. Porque lá, gente, eles não têm rios de grande extensão. Eles não têm bacias hidrográficas, tá? Eles têm alguns rios pequenos, tá? Curtos, né? Pequenos, rios rasos. Agora, rios longos, igual a gente tem aqui, igual o Rio São Francisco, né? Que é totalmente brasileiro. O Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica da América Latina, né? Que a gente tem, tá? Então, olha só. Lá não tem o Rio Paraná, eles não têm rio grande, porque o Japão é uma ilha, tá? A maior parte dele é composta por solos assim, ó, solos elevados, relevos, né? Relevos, montanhas, tá? Planaltos e montanhas. Então, eles tiveram que trabalhar de algum jeito para parar a água, para não desperdiçar. Então, eles criaram esse jeito aqui, chamado, então, de agricultura de jardinagem, tá? Onde ele segura a água. Então, nesse caso, a água, ela não é desperdiçada na agricultura, tá? Porque ele consegue reter a água aqui, ela não vai embora. Diferente, se ele não tivesse feito isso daqui, ia causar erosão no solo e ia levar tudo que tem em cima, tá bom? Voltando lá. Aqui eu já li? Não. O último tópico aqui, né? A condição econômica e tecnológica dos países, que pode tornar o uso de máquinas e equipamentos uma realidade amplamente acessível ou uma oportunidade reservada apenas aos maiores produtores de propriedade de terras, tá? A gente sabe hoje que isso é realidade. Quem tem as melhores tecnologias hoje é só o grande produtor, tá? O grande produtor. Os pequenos não têm. Os pequenos produtores ou agricultura familiar, eles mexem manualmente. O máximo que eles têm lá é um trator, né? Para arar a terra, tá bom? E o resto é tudo manual. Vamos lá, observe então com atenção o mapa a seguir. Aqui ele mostra América e África, a proporção de áreas agrícolas utilizadas sob sistema de irrigação. Esses dados são de 2015, tá? Os 5 anos atrás, né? Então, olha só, a gente vê aí, quanto mais verdinho escuro, mais gasta, né? Mais gasta água. Por quê? Porque a área é maior. A área de irrigação ali é maior, então vai gastar mais água. E aqui é em porcentagem, né? Ó, a área cultivada sob irrigação em porcento, tá? Em porcentagem. Aqui no meio, ó, aqui no meio não tem por quê? Porque é o deserto, né? É o deserto do Saara, tá bom? Vamos lá. Como é possível perceber, como é possível perceber, muitos países na África apresentam menos de 5% de suas agriculturas irrigadas, de suas áreas agrícolas irrigadas. Já na região oeste dos Estados Unidos, bem como em certas áreas da América Latina, inclusive partes do Brasil, como vimos no caso do Rio São Francisco, entre outros exemplos, esse tipo de agricultura se encontra em situação oposta. De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, desde a década de 80, a extração de água na América Latina duplicou o que representou um ritmo maior do que a média mundial, a maior parte da água, cerca de 70%, que é consumida nessa região do globo, se destina à agricultura irrigada, tá? Então, ó, 70% só nessa área aí que ele falou, tá? Depois ali, a aplicação de irrigação com técnicas modernas e de alta produtividade pode ser exemplificada com os cultivos de fruticultura na Califórnia e nos Estados Unidos, bem como no centro do Chile, onde predomina o clima mediterrâneo, marcado pelo verão seco, quente e seco, e o inverno frio e úmido. Nesses locais, em geral, a produção irrigada de frutas, como laranja, morango e, em especial, uva, é feita por meio de técnica conhecida como dry farming, que realiza procedimentos como fazer camadas profundas e úmidas no solo da superfície. Aqui a gente tem esse cultivo de
de dry farm aqui, ó, que ele falou, né? Dessa técnica conhecida, ele faz o quê? Ele cava, né? Mais profundo um pouquinho o solo, porque lá dentro do solo a gente sabe que ele é um pouquinho mais úmido, tirando, logicamente, em áreas desérticas, que daí não, tá? Mas nesse caso aqui, sim, ó, esse aqui é lá no Napa Valley, produtora de vinhos lá na Califórnia, tá? Em períodos de seca prolongada, as temperaturas elevadas desfavoráveis para o desenvolvimento dos vinhedos, agricultores dos vales da Califórnia, nos Estados Unidos, têm monitorado o sistema de irrigação por meio de ondas que emitem dados da umidade do solo e drones que transportam câmeras superficiais. Exemplos como esses ilustram técnicas de agricultura de precisão, que interrelacionam informações de diferentes áreas do conhecimento e se utilizam de tecnologia de ponta. Vai para você ver, né? Grandes agricultores, né, gente? Pequeno agricultor não vai ter dinheiro suficiente para ter uma tecnologia dessa aqui no campo, né? Mas você sabe que tem, assim, às vezes você compra alguma fruta, vamos falar, de um pequeno produtor, e você compra a mesma fruta de um grande produtor, aquela fruta, ela tem gosto diferente. Tá? Ela tem gosto diferente. Por quê? Porque o pequeno produtor, ele não usa tanto agrotóxico, né? Porque é tudo feito manual. Então, é muito mais natural aquele tipo, né? Aquele vegetal, aquela fruta, do que a outra que você vai comprar de um grande produtor, por exemplo. Só que essa fruta do pequeno produtor, ela se torna mais caro, tá? Por quê? Porque demanda mão de obra para poder mexer naquele solo, né? A agricultura irrigada, embora não seja uma prática tão antiga quanto a agricultura itinerante, também existe há milhares de anos. Os egípcios, bem como os povos da Mesopotâmia, foram, há cerca de 5.000 anos, pioneiros na construção de sistemas de canais e barragens. Estes eram utilizados para distribuir a água das cheias pelas áreas do cultivo, sem que a agricultura seria inviável, sem o quê? Desculpa, a agricultura seria inviável em uma área de clima tão árido. É o que está acontecendo agora. Lembra que a gente viu ano passado, lá no Vale do Rio São Francisco, né? Que a gente até viu lá na região Nordeste, região mais para dentro, né? Uma das 4 sub-regiões do Nordeste, que é o sertão nordestino, né? Agora eles estão produzindo uva lá, né? Mas por quê? Por causa da passagem do Rio São Francisco, que foi transposto, né? Eles abriram um braço, né? Para o Rio São Francisco chegar até essas áreas mais críticas, né? Então, eles estão conseguindo isso por quê? Por causa da água que chegou lá, né? No século XX, a irrigação de parte dos desertos pelas águas do Nilo sofreu grande interferência com as construções de barragens de Assuã. A primeira, construída em 1902, contribuiu até certo ponto para irrigar as terras durante o período de estiagem, mas não impedia as inundações nas épocas de cheia, tá? Aqui embaixo, ele fala da jusante. O que é a jusante? São 2 termos, tá? A jusante é o sentido da correnteza, ou o fluxo do rio. É o sentido em que o rio corre, tá? E a correnteza está indo. E a gente tem o outro que eu esqueci qual que é o outro, não sei se mostra aqui. Eu acho que está aqui no meio. É jusante e... Caraca, esqueci o nome. Vamos ver. Em 1970 foi concluída a segunda maior represa do Nilo, também em Assuã, que interrompeu o ciclo de estiagem e inundação do rio. Este passou por um regime constante, permitindo a irrigação permanente das plantações próximas a ele, e também o aproveitamento da água para a produção de energia elétrica. As barragens de Assuã provocaram, porém, impactos ambientais a jusante da represa, em especial favorecendo a salinização do solo, problema comum em terras irrigadas nas regiões áridas e semiáridas, mas que nunca chegou a inviabilizar a prática agrícola ou impedir os agricultores de aumentar seus rendimentos e produtividade, tá? Aqui embaixo, olha que coisa linda, né? Então, parece um oásis, né, no meio do deserto, tá, gente? Então, ó, isso daqui é a passagem aí, ó, que eles criaram, é um braço, né, que eles criaram do Rio Nilo, né, para levar, então, a água para essa área aqui. Tá vendo que tudo que tá pertinho dele tá verdinho, né?
Por quê? Porque é ocupada a água dele, então, para poder irrigar as plantações aí ao lado, tá? Aí a gente vê a mata ciliar. A mata ciliar é essa vegetação mais extensa aqui, tá vendo? Mais alta, às margens do rio. Ela não pode ser tirada, tá? Se ela for retirada, toda essa terra que tá aqui, ó, vai entrar dentro do rio e vai causar o assoreamento do rio, tá? E em breve ele seca. Então, por isso que tem que ter essa vegetação aqui correndo, né? Do lado aí do rio, nas margens do rio, que a gente chama de mata ciliar. Aqui embaixo é uma parte da transposição do Rio São Francisco. Olha só essa imagem, gente, que coisa interessante, né? Lógico que parece um fiozinho d'água, né? Mas não é. É grande volume, tá? E é fundo isso aqui também, ó, tá? Então, o que que eles fizeram? Tem lá todo o curso do Rio São Francisco, eles abriram um braço, tá? Ali para poder levar a água para outro lugar em que ele não passava, tá bom? Então, eles fizeram vários, né? Vamos falar assim, vários braços desse daqui, ó, para correr dentro do sertão nordestino. Gente, olha só a extensão, ó, aqui vai até lá no finalzão, ó, até lá no finalzão ele vai, tá? E até aí a gente não vê até onde ele chegou, né? Até onde ele chega. Então, ambos os casos apresentam também a semelhança de levantarem fortes polêmicas acerca dos custos de financiamento e impactos ambientais, por um lado, e a importância de projetos de desenvolvimento socioeconômico regional por outro, tá? Então, olha só, essa região aqui, ó, já começou a florescer, tá vendo que a maior parte dela já tá verdinha? Porque conseguiram, então, fazer a plantação e cuidar daquela plantação, irrigando com a água da transposição, então, do Rio São Francisco, tá? Aí a gente tem duas atividades que serão feitas no caderno, tá bom? Lá no cartografar. Ele fala assim na primeira: identifique no mapa da América e África proporção de áreas agrícolas utilizadas sob sistema de irrigação em 2015. É esse mapa aqui, ó. Esse aqui, tá? Professora, é para copiar? Esse mapa aqui. Não, não precisa copiar não. Marca só a página, tá? Da página 6. Que país africano, olha a pergunta, apresenta mais da metade de suas áreas agrícolas irrigadas? E o que explica esse índice elevado nas áreas irrigadas nesse país, tá? Então, aí, ele apresenta mais da metade, então, mais de 50%. Vamos ver? É o que tem mais verde, né? Esse país aqui, ó. Que país que é aqui? Egito. Egito, né, gente, ó. Então, é o Egito, né? E aí, qual que é a segunda pergunta? É o que explica que esse índice elevado das áreas irrigadas nesse país? O que que explica? Deixa eu já ler a segunda, porque eu já vou passar lá para vocês, tá? A segunda, ele fala assim, ó, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável, que mantém a floresta e a biodiversidade, como seria possível o Estado conciliar conservação ambiental com a ascensão econômica das populações quilombolas do Vale do Ribeira? Então, olha só, ele vai ter que, o Estado que a gente fala, não é o Estado, governo federal, tá? É o Estado inteiro, é o país, a nação, tá? Então, aí, o que que ele pode conciliar para beneficiar os dois lados, o meio ambiente e também beneficiar a economia, tá? O que que ele pode fazer para equilibrar aí? Então, vamos lá, gente, vou passar lá para vocês, lá aqui. Peraí. Então, lá, ó. Primeiro, né, que a gente tinha falado qual que é o país, então trata-se do Egito, e aqui responde a segunda pergunta, né, desculpa, a segunda parte, né, da pergunta 1, e depois aqui embaixo nós temos aí o que o governo, o Estado pode fazer para manter, né, equilibrar os dois aí, tá bom? Podem copiar rapidão, por favor. O Pronado 2 vai copiar até onde? Tudo, João. É a resposta completinha, tá? Eu vou fazer a chamada. Oitavo A, tá? Ana Luísa, Presente. Auane, Presente. Beatriz, Caio, Caio não tá? Ele entrou primeiro, depois não tá mais?
Professor, acho que a senhora tem que falar alto, porque às vezes o Caio dorme. Caio. Não tá, não. Carlos. Oi, alguém tá me ouvindo? Oi. Quem é que tá falando? Não falei. O Caio, professora, não falei. Oi. Onde você tava, Caio? Eu não sei, eu tava falando oi, ninguém tava me ouvindo? Então Você tava lotado. tá. Ah, eu vi. E o Carlos? Cadê o Aqui, Carlos? professora, aqui. Tá, Carlos. Cecília. Presente. Guilherme. Presente. Isabelle. Não respondeu. Ela tinha entrado. Hoje não tá mais. Vai ficar com uma foto. Ítalo. Presente. Júlia Barbosa. Quem tá aqui? Júlia Barbosa está presente. Camille. Presente, professora. Luciano. Presente, professor. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Tá. Maísa. Maria Castro. Miguel. Presente. Rafaela. Vitória. Presente. Mateus. Presente. Oitavo B. Adriene. Presente. Ana Júlia. Presente. Bianca. Bruno Mesa. Presente. Bruno Terrazas. Presente. Emily. Felipe Gabriel. Felipe. Vai cair a conexão. Guilherme.